Quando a Cascavel recua, não é porque ela está fugindo, é porque ela está preparando o bote. O aspecto que parece estar em evidência na conjuntura brasileira é o fato do presidente ter operado um recuo tático na sua intencionalidade explícita e descarada de produzir uma ruptura institucional, né? Os passos para essa ruptura haviam sido dados, né? Os atos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o pretexto de que estava sendo impedido de governar, que precisava autonomia, o chamamento das massas para defendê-lo, tudo isso apontava para um desfecho institucional de ruptura que foi adiado pela pandemia e adiado por uma luta interna de segmentos do próprio capital que viam as atitudes do presidente da República como uma ameaça à estabilidade necessária para implementar sua pauta econômica, né? Enquanto a pauta do capital corria, né, até pelo esforço do parlamento, né, e dos seus serviçais em outros poderes, o executivo cria problemas para a execução dessa pauta na guerra que ele desfecha pela necessidade da sua própria manutenção e de alimentar as suas bases sociais, né? Como nós dizíamos, o esquema montado para afastamento do presidente é um esquema conhecido, judiciário, midiático, né? Com respaldo em segmentos políticos, mas que não havia sido desfechado por uma ainda indefinição de quem verdadeiramente manda nesse país, que é o setor econômico, que é o grande capital, que se divide, né, na leitura se o afastamento poderia gerar mais estabilidade ou menos estabilidade, ou pelo contrário, a manutenção podia ser um fator de instabilidade crônica que precisaria ser resolvido rapidamente. Essa leitura diferente leva a um impasse, e o impasse é resolvido por recursos de poder, né? Sendo blefe ou não, o governo Bolsonaro tem uma presença militar considerável. Não só porque mais de 6 mil militares estão diretamente no governo, 6.200 e tantos militares no governo, como o alto comando, generais, pessoas que têm ali ascendência sobre o exército, respaldam porque têm interesses próprios no governo Bolsonaro, né? E, portanto, tirar o governo Bolsonaro é abrir uma guerra, abrir um confronto com o setor armado que o Supremo Tribunal Federal não tem o menor interesse em desenvolver, né? Portanto, esse impasse gera uma solução de compromisso, que faz momentaneamente o recuo se apresentar como solução possível para resolver a instabilidade crônica, né? Evidente que a prisão do Queiroz é a peça-chave, porque o instrumento que força o presidente ao recuo das suas descaradas intencionalidades iniciais é a possibilidade das investigações chegarem à sua família e ao próprio presidente, vinculando com os esquemas criminosos das milícias, né? O que já existe aqui entre nós, mais do que convicções e indícios, mas provas cabais de que agentes da milícia trabalhavam dentro dos gabinetes, operavam os sistemas financeiros e financiavam outros que as investigações pouco a pouco vão descobrindo. Mas isso pega o presidente no seu calcanhar de Aquiles, a sua família, né? E que, portanto, ele opera um recuo. Mas até que ponto isso é um recuo, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que as atitudes do presidente, assim como a indicação do novo ministro da Educação, né, como as tentativas de barrar o Fundeb, continuam tendo a lógica que rege esse governo e que dificilmente mudará, né? Portanto, é um recuo tático. O Bolsonaro recua porque nessa correlação de forças, os militares também não estão dispostos a aventuras, né, a dar o passo decisivo, a cruzar o Rubicão no sentido da ruptura institucional, né? Portanto, muito provavelmente por iniciativa desse segmento, procura-se o STF e faz-se um acordo, um pacto, né, que essa figura gelatinosa que é o Rodrigo Maia representa muito bem, não só porque seu partido negociou cargos no governo e calou sua boca, né, e zelosamente cumpre o seu papel de barrar qualquer iniciativa de impeachment, a adesão do Centrão neutralizaria um pouco a resistência que poderia brotar ali da esfera parlamentar, né? A esfera judiciária
tem muitos princípios, adora dar declarações, né? Mas como a gente analisou em outras oportunidades, dificilmente será ela que vai abrir diretamente o confronto com o Poder Executivo, porque aí as instâncias da República ficam em ponto de ebulição e podem ruir, e é tudo que o capital não quer nesse momento, principalmente no momento de pandemia. A grande dúvida é, esse recuo para o bote é uma preparação para o bote ou não? As preparações, inclusive a criação de arcabouços jurídicos para tanto, da possibilidade de uma guerra, já havia sido colocado lá atrás, quando dizíamos que o pretexto que, ao nosso ver, seria utilizado na evolução dos passos que o governo parecia dar no sentido da ruptura, era uma guerra. O problema é que parece que essa guerra, pelo menos no seu balão de ensaio inicial, a tentativa de invasão por forças mercenárias vindas dos Estados Unidos, fracassou. Mas isso não retira do horizonte político as hostilidades praticadas contra a Venezuela, né? O fechamento das relações das embaixadas, o pedido para que os embaixadores saiam do país, né? Hostilidades descaradas contra a embaixada venezuelana no Brasil, tudo isso preparava claramente um clima de guerra que foi suspenso por conta da pandemia. As deliberações do Executivo, do Exército, e que vão ganhando forma parlamentar, que justificariam um estado de guerra por conta de hostilidades contra a Venezuela, pode ser a retomada dessa tese e temos que ficar atentos para tanto. O erro maior é acreditar que esse é um recuo substancial, que o presidente se convenceu, né? Falou com representantes da Globo que falou que ele estava fora da casinha e ele resolve então voltar aos limites da civilidade, né? Não falei em ruptura institucional, se eu tiver com coronavírus eu me afasto, né? Eu vou falar minhas bobagens da cloroquina, mas não vou atrapalhar mais do que atrapalha cotidianamente o combate à pandemia, né? E principalmente não vou criar marola, né, e tumultos na pauta política que atrapalhem o bom andamento da reforma tributária, né, das medidas econômicas do senhor Guedes, né, que permitem a essa almejada e mítica retomada da economia. Portanto, nós estamos naquela conjuntura que a gente chama de hiato, né, daquela que, na verdade, não é a solução do problema, é um tempo entre as contradições e a forma com que elas vão explodir mais à frente. O recuo apenas é tático. Todas as peças, até porque ele só funciona se todas as peças que o judiciário e os segmentos que operam na perspectiva de saída do presidente continuem em pé. Porque na hora que eles amainarem, o presidente volta à sua carga, né? Então, como manter na geladeira o caso Queiroz? Como manter em suspenso as apurações das fake news? Como não vinculá-las ao processo eleitoral e, portanto, desaguar numa cassação da chapa? Essas munições têm prazo de validade, né? Se o Supremo acreditar no pacto e ele próprio recuar, aí ele não se prepara para um bote, mas ele se retira do terreno que certamente será ocupado pelo seu adversário, que nunca abandonou a perspectiva de uma ruptura institucional. Portanto, estamos longe de uma conjuntura que elimine o problema que nós estávamos tratando até então, de uma intencionalidade explícita de ruptura institucional por parte do Bolsonaro na direção de um processo de fasticização. Ao mesmo tempo, o risco é acreditar que exatamente por esse recuo tático as nossas maravilhosas instituições da República funcionam, que é uma maravilha, e o Estado brasileiro está dando uma prova de maturidade. Isso é meio pouco provável de ter credibilidade, porque tudo isso acontece num país que ultrapassou 80 mil mortos por uma pandemia, sem ministro da Saúde, sem um planejamento capaz de ordenar as ações e enfrentar isso. O que leva ao triste diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, que se o mundo prepara-se para pouco a pouco sair da pandemia a partir de setembro, 2 ou 3 países estão fora dessa possibilidade. E entre eles, Estados Unidos, o centro da pandemia hoje, pela irresponsabilidade do demente do Trump, e o Brasil, que vira um pária internacional.
né? Vira um país que é um exemplo do que não deveria se fazer numa situação de pandemia. Tudo isso é uma bomba relógio a ser explodida, agora ou depois. Né? Se é verdade que o governo Bolsonaro já tem o seu lugar na história como um dos piores governos da nossa República, né? E como um exemplo que beira o genocídio, determinação que tanto desagrada o setor militar, mas desagrada porque o espelho mostra o que na verdade eles são, porque quem participa, né, valida e é cúmplice de genocidas também é, por esse ato, um genocida. Né? E isso é não só um crime contra a humanidade, como também um enorme problema para os setores do capital monopolista no Brasil, que perdem com essa posição de pária mundial que o Brasil está se constituindo, possibilidades de acordos, contratos, investimentos, né? E que isso é terrível. Na reunião que foi filmada, o Onyx e outros ministros se orgulhavam de sair pelo mundo vendendo o Brasil. E isso eles realmente fizeram. Mas precisa ver se as pessoas vão entregar o dinheiro daquilo que compraram. E o que consiste essa venda? O que é que foi vendido? Né? Quando é que nós vamos pagar o preço disso? E tudo isso vai constituindo elementos muito explosivos que o Bolsonaro não tem alcance para entender. Ele joga no limite daquilo que na sua precária técnica militar ele foi treinado para fazer: sobreviver mais um dia, recuar, criar um novo fato e empurrando no que ele parece ser extremamente hábil, tem conseguido cumprir essa estratégia. Mas, no geral, ninguém ganha uma guerra com essas escaramuças pontuais, ausente de um grande plano estratégico. Né? Se o Brasil fizer sentido esse tipo de postura na ordem imperialista mundial, esse senhor pode ganhar de presente os seus 4 anos de mandatos com o Supremo Tribunal tendo que engolir suas bravatas. Se o conjunto do capital monopolista e o imperialismo chegarem ao diagnóstico de que esse é um governo que pode colocar em risco esses seus interesses, aí os dias do governo Bolsonaro voltam a ser contados. Portanto, a cobra está preparando um bote. Tem alguém capaz de caçá-la sem ser mordido? Vamos ver como é que a conjuntura responde a essa questão. Um grande abraço e até o nosso próximo Café Bolchevique. Eu sou Mauro Iazzi e esse é o nosso Café Bolchevique. Todos os meses nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte. Quem sabe você acorda. A gente se vê por aí.